Bom, vamos ao que interessa. Eu prometi a você te dar uma técnica de atendimento para lidar e neutralizar a soberba. Então, em primeiro lugar, vamos definir o que é soberba. Soberba é um sentimento de superioridade que um determinado indivíduo desenvolve em relação aos demais. Ele acha que ele é melhor do que você. Não importa o critério. Normalmente, ele está errado, até nos critérios que ele usa. E é evidente que ele está sempre errado, porque ninguém é melhor do que ninguém. Alguns sabem algumas coisas a mais, outros têm um pouco de dinheiro a mais. Alguns são elegantes, outros são interessantes, enfim. Ninguém é melhor do que ninguém. A soberba é mais comum ainda num país como o Brasil, país de terceiro mundo, pobre, em que as pessoas são sujigadas, maltratadas, vilipendiadas, esquecidas, roubadas, tapeadas. E a gente vai sendo achatado por essa realidade de um país que a gente sabe que é extraordinariamente rico, mas que o povo é mantido calculadamente miserável. Porque meia dúzia de pessoas não tem competência para ganhar dinheiro sozinho, então ganha dinheiro roubando. Isso faz com que a gente tenha uma autoestima das piores que existe. Então, é fácil o indivíduo ser arrogante, ser prepotente, ser soberbo. É fácil ele esnobar a gente. E a gente é sempre muito sensível a esse tipo de tratamento. E isso machuca. E no Brasil nós temos um problema muito sério. O primeiro problema cultural que nós temos. A gente acha que serviço é coisa de gente desqualificada. E não é. O serviço hoje é o que existe de mais qualificado no mundo. Tanto que a massa das maiores economias do mundo são de serviço. A maior parte da economia brasileira é de serviço. Na verdade, até as empresas que vivem de produtos competem por serviço. Porque ninguém consegue viver sem serviço. Serviço é hoje a atividade mais importante do mundo. Eu já disse aqui uma vez e repito, no vídeo anterior. Nós somos um país de gente muito maltratada. Mesmo assim, a nossa economia é uma economia de serviço. E esse problema cultural que nós temos, no mau enquadramento do serviço como atividade importante, ele é apenas uma justificativa para as pessoas que pagam salário. O segundo problema que o nosso país tem é que nós somos um país de homens covardes. O empresário prefere jogar você na miséria do que peitar o governo, que joga sobre o trabalho uma quantidade de imposto que é infame. Ou seja, a gente vive praticamente um regime de escravidão, porque quem trabalha por CLT recebe 1/4 do que custa. O resto é governo. E o empresário não briga com o governo, porque tem medo do governo. A maior parte das empresas no mundo, 99%, dependem de clientes, não de governo. Mas 1% vive de governo. É o governo que sustenta essas grandes empresas, dá a elas dinheiro indefinidamente. É o governo que salda dívidas que são absolutamente impagáveis. É o governo que perdoa empresários que são canalhas e roubam pequenos fornecedores de serviço. 10 mil para 6 anos. Você sabe de quem eu estou falando? É o governo que perdoa o crime. É o governo que perdoa o imposto que nunca foi pago.
É o governo que dá desconto da dívida trabalhista que de repente alguém some com ela. Se você fizer uma tarde de bajulação. Você sabe do que eu estou falando. Então, esse é o nosso país. É natural que a gente se sinta muito mal, sempre. Porque a gente vive pior do que pode. E a gente trabalha muito. E algumas pessoas não trabalham praticamente nada. Estão construindo impérios. Por isso que eu te disse que a dignidade é importante. Nós vamos passar por um processo de mudança radical. Os dignos estarão protegidos. Os indignos serão chamados. Não tenha dúvida, porque é disso que se trata. Portanto, você provavelmente trabalha numa das 99% de empresas que precisam de pessoas, que precisam do cliente. Então você precisa saber atender. Porque você precisa atender o cliente, reter o cliente, fazer ele voltar. Transformá-lo num cliente de relacionamento, aquele que volta e compra, volta e compra, volta e compra. Veja o portfólio da sua empresa, você vai descobrir que menos de 10% das pessoas que compram de você produzem mais de 90% da sua receita. Isso não é Pareto, isso é muito mais do que Pareto. Eu estou falando tecnicamente agora. Então o atendimento é essencial. Se você não vive de governo, se você não vive de corrupção, se você não vive do tráfico de drogas, você precisa atender pessoas. Mas num país como o nosso, você está sujeito a ter todos esses fora da lei no seu calcanhar. Porque eles saíram da favela, mas a favela não saiu deles. Ainda assim, eles têm muito dinheiro e muito poder. E não é justo que você caia e perca o seu emprego por causa dessa gente. Principalmente você, meu amigo, que é um grande sommelier. A 9ª geração de uma família de produtores de vinhos. Sabe o que é isso? Deve haver muito pouca gente no Brasil e no mundo que tenha visto, sentido, experimentado o que você experimentou de vinho. Não é justo que você seja desacatado por um sujeito que até outro dia nunca tomou suco de uva. E se tomou, não sabe qual é o gosto, porque não foi aculturado. Então é para você que eu vou ensinar. O atendimento tem 4 dimensões. Atendimento, atenção pessoal, acolhimento e aculturação. Uma coisa que você nunca vai fazer para o cliente soberbo é dar-lhe o melhor atendimento de aculturação. Ensine o mínimo possível. Não ensine, não o ajude, sem que ele perceba, é claro. Então dê a ele informações banais, dê a ele informações vazias, dê a ele as piores referências para ele pesquisar. Você entendeu? Mantenha-o na ignorância. Porque ele vai continuar soberbo. E se ele aprender um pouquinho, aí que ele vai ficar soberbo mesmo. E aí que ele vai bater em você e na sua equipe. Não ensine. Nunca. Sorria. Não ensine. Segundo lugar, jamais acolha esse cliente. Se ele tiver um problema, se ele tiver qualquer... jamais acolha. Jamais. Desde que outro faça qualquer tipo de acolhimento. Não faça acolhimento. Pô, mas o cara infartou na mesa. Chama a ambulância. Simples assim. Não dê a ele o que ele jamais te daria. Portanto, restaram 2 dimensões para você trabalhar. O atendimento e o tratamento. A atenção pessoal. Lembra que eu te falei do fleugma? Da fleugma? Lembra que eu te falei da disciplina? Construa uma disciplina de trabalho absolutamente rígida e não saia dela. Seja completamente diligente.
Você não está na sua casa, portanto, nunca fique à vontade, porque o dia que você ficar à vontade, vão pegar algum ponto fraco seu. Você vai contar alguma coisa que não devia contar. E as pessoas vão se lembrar e vão usar isso na primeira oportunidade que elas puderem para te derrubar, para te destruir, para te diminuir. Não dê milho para bode, como a gente fala em Minas Gerais. Não dê bala para o inimigo. Você não está na sua casa, não fique à vontade. Seja fleumático, tranquilo, equilibrado, sem reações exacerbadas, sem carnaval e sem depressão. Seja fleumático. O cliente te desacatou. Pô, mas esse vinho está azedo. Você não provou o vinho? Não está do seu agrado, senhor? Pois não, vou trocá-lo. Com licença. Me desculpe. Quer provar, senhor? Está do seu agrado? Não, esse também está azedo. Pois não. Vence o cara pelo cansaço. Sabe por quê? O soberbo vai tentar te desequilibrar. Por quê? Porque existe uma coisa na atenção pessoal que você jamais vai fazer. Não puxe o saco. Nunca. Nunca. Dê a ele o melhor atendimento que ele jamais terá nem na Suíça, que é a capital mundial da gastronomia e da hotelaria. Jamais. Dê a ele o melhor atendimento. Seja estritamente eficiente. Traga o que tem que ser trazido, faça o que tem que ser feito, recolha o que tem que ser feito. Deu problema, reclamou, xingou, brigou, gritou, peça desculpas. Com licença, vou providenciar, providencie, seja rápido, seja absolutamente eficiente. Porque ele jamais terá do que reclamar de você. Jamais. E se tiver, você conseguirá responder. Seja assim com ele e seja assim com os outros também. A gente que trabalha com o público sabe que existem sempre aquelas pessoas que são excepcionais e que a gente gosta de atender. O sujeito acha que você está querendo a caixinha. Não, tem gente que a gente gosta de atender, porque você gosta da pessoa. A pessoa é bacana. Esses, você conceda um pouquinho mais da atenção pessoal. A esses, você ensina. Esses, se passar mal, você carrega ele para a ambulância. Se precisar, põe nas costas e leva para o hospital. Mas o outro não. O outro você será exclusivamente profissional. Seco. Tranquilo, fleumático, sem demonstrar emoções. Ele te ofende, aquilo não te toca. Ele te xinga, aquilo não te abala. Ele faz uma falta de educação, aquilo não acontece com você. Ele ameaça você, você não assimila a ameaça, você continua fazendo o seu trabalho. E quando a grosseria e a violência recrudescerem, sabe o que você faz? Não olhe para os olhos. Quando você sabe por anterioridade que você vai atender alguém que é assim, já olhe pouco nos olhos da pessoa. Olhe pouco. Evite o eye contact, que a gente fala nos Estados Unidos. O contato visual. Não olhe para o cara. Faça o que você tem que fazer, olha para cima da cabeça dele, olha para a orelha dele, olha para algum detalhe e tal, pois não, senhor, muito obrigado e tal. Não olhe. E faça isso de uma maneira que não seja assintosa, para que os outros não percebam. Porque ele não pode reclamar disso. E por que ele não poderá reclamar nem disso, nem de nada? Porque você será rigorosamente eficiente no atendimento. O que ele te pedir, você entregará da melhor e mais adequada maneira possível. Você vai fazer tudo o que ele pedir. Você não vai rir, você não vai sorrir, você não vai ser... Não puxe o saco, ainda que ele te prenda junto com o pessoal do 8 de janeiro. Não puxe o saco. Nunca. Você é um profissional de primeira linha, você tem o seu trabalho. Poucas pessoas têm a competência que você tem e fazem o que a sua equipe faz. Você não precisa puxar o saco, você é um profissional. Esse é o seu trabalho, você faz para viver, faz com dignidade e eficiência. Você não precisa puxar o saco de ninguém. É ele que tem que puxar o seu saco.
Porque é ele que precisa ser servido. E para ser servido com a sua eficiência, ele precisa de você. Então ele vai ter que aceitar a sua maneira fleumática de atender. Mas ele vai te desafiar. Frequentemente ele vai te desafiar. Ele vai tentar jogar você. Ele vai tentar tirar você do sério. E você não pode perder a calma. É um jogo. É um jogo. Isso é uma esgrima. Você não mata e não morre. Mas você esgrima. Você joga. E você vai atender esse sujeito com a mesma eficiência com que você atende todo mundo. Dê um sorrisinho de lado. Pois não, obrigado, senhor. Uma boa noite. Espero revê-lo em breve. Absolutamente formal, porque o que é formal, às vezes, soa até como jocoso. Quase um deboche. Quando a pessoa é formal, você não sabe se ela está falando sério ou se ela está debochando de você, principalmente se você está atacando a pessoa, está entendendo? Seja formal com o soberbo. Ele vai começar a se perguntar se você não está debochando dele. E ele nunca vai poder se queixar e dizer que você está sendo debochado, porque você é formal. Por isso que eu te digo, nunca fique à vontade no local de trabalho. Nunca. Não converse. Fale estritamente o necessário. Você é pago para trabalhar. No local de trabalho, trabalhe. Ah, mas não tem o que fazer. Arrume. Sempre tem o que fazer. Não pare. Não deixe sua equipe parar. Ensine isso para eles. Terminou o atendimento? Terminou o atendimento. Já o cara saiu? Saiu. Não faça barulho, não faça bagunça, não teça comentários, nada. Faça de conta que não aconteceu. Ele não esteve lá. Não comente com ninguém, não teça comentários e não aceite comentários. Acabou. Ensine os seus atendentes a apagarem as visitas dessas pessoas. Como se fosse aquele cliente que ninguém sabe quem é, que um dia entra no restaurante e você sabe que nunca mais vai voltar. Entendeu? Não dê a essas pessoas qualquer importância adicional em relação a qualquer outro cliente. Ele é um cliente comum. E com o tempo, de tanto ele buscar o contato visual e perceber que você não olha para ele, ele vai ficar sem graça. De tanto ele tentar te desestabilizar e não conseguir, ele vai ficar desesperado tentando te desestabilizar. A hora que você perceber, o gato está correndo atrás da raposa. Você entendeu o que eu estou te falando? É ele que vai começar a correr atrás de você. E aí começa a segunda etapa perigosa, é a sedução. Ele vai te tratar bem, ele vai te dar a caixinha. Agradeça como se fosse R$5. Não aceite o agrado. Seja formal. Obrigado, senhor. Fico feliz que esteja do seu agrado. Nosso trabalho aqui é atender o senhor da maneira que o senhor deseja. Seja formal. Tantas vezes quantas forem necessárias. E vai chegar o dia que ele vai desistir. Ele vai falar, todo mundo puxa esse meu saco, esse cara não puxa. E eu não posso mandar o cara embora, porque o cara é perfeito no que ele faz. E se um dia eu mandá-lo embora, ele vai trabalhar em outro lugar e vai trabalhar bem, porque ele é bom no que ele faz. Ele não puxa o meu saco, eu não gosto dele por causa disso, me dói admitir. Mas se eu o mandar embora, ele conseguirá outro trabalho, porque ele é muito bom no que ele faz. Ele não precisa de mim. Isso é uma coisa que nenhum soberbo tolera. Você é mais importante do que ele. Ele tem mais a ganhar sendo servido por você do que você dizendo que ele é seu cliente. E provavelmente no caso destes seus clientes soberbos, meu amigo, é bom você nem dizer que eles estão aí, porque tem muita gente que não vai querer ir. Cuidado com o fenômeno Havaianas. Entendeu bem?
Então, reduza a atenção pessoal. Mantenha uma atenção pessoal padrão. Perfeita, rigorosa, atenção em todos os momentos, chamou, vai, pediu, recebe, reclamou, desculpa, faço de novo, tá aqui, tá do seu agrado. Tá? A temperatura desse vinho está horrorosa. Está quente. O senhor achou? Achei. Me desculpe, eu vou trocar o vinho. Traga o vinho mais frio, ainda que a temperatura esteja errada. E traz o termômetro. Enfim, faça o que você tiver que fazer dentro do seu mise en place, dentro do seu serviço. Você pediu, está aqui o termômetro. Está do seu agrado? Tal. Quantas vezes for necessário. Não deixa ele te constranger, não deixa ele te diminuir, não deixa ele te apertar. Nunca. Você faz o seu trabalho, você é um profissional. Se eventualmente acontecer alguma coisa mais séria, porque o sujeito bebeu, você pede desculpas, o gerente chegou, chamou a sua atenção, você pede para ser substituído, sai e vai atender outra mesa. Melhor para você. Nunca mais você vai atender esse idiota. Apesar da sua empresa ser uma empresa que precisa de clientes, ela não precisa de todos os clientes que você tem. Alguns, se partirem, não deixarão saudades nem prejuízos. Entendeu o que eu quis dizer? Faça isso. Só faça de maneira correta, educada, polida. Seja sempre muito educado, porque senão você será snob. E você não está na posição de ser snob. E eu vou terminar contando uma história para você. Um professor me ensinou há muitos anos atrás na Europa. Depois eu cheguei no Brasil e um tempo depois eu vi isso na internet. Tinha um sujeito que tinha um grupo de amigos que frequentava um bar. E o pessoal sempre dava risada porque tinha um bobinho no bar que fazia besteira. Um dia ele foi ao bar. Chegou lá, os caras... Quer ver o bobinho? Colocaram uma moeda de 5, uma de 20 e uma de 50. Uma de 5, uma de 10, uma de 20 e uma de 50. E aí perguntaram pro Bobinho: Bobinho, se você acertar qual é a moeda que tem o maior valor, a gente te dá a moeda. Aí o Bobinho vinha e pegava a moeda de 20. No dia seguinte, a mesma coisa. Terceiro dia, a mesma coisa. Quarto dia, a mesma coisa. Na quinta vez, ele perdeu a paciência e chamou o Bobinho. Vem aqui. Você tem noção de valor? Tenho, sim, senhor. Você sabe fazer cálculo? Sim, senhor. O que é maior? Uma moeda de 5, uma de 10, uma de 20 ou uma de 50? Uma de 50, senhor. Então, por que todos os dias eles te oferecem a moeda e você pega de 20? O Bobinho olhou para ele com a cara mais tranquila do mundo e disse: porque o dia que eu pegar de 50, a brincadeira acaba. Seja humilde, como você é. Seja o Bobinho e leve esta brincadeira até onde ela te convém. A partir de hoje eu te dei a ferramenta. É você quem controla o processo de atendimento, não é mais ele. Entendeu porque a gente dividiu o atendimento em 4 dimensões? Entendeu porque cada uma delas é importante e é específica? Entendeu porque eu disse a você que às vezes você não precisa ser persuasivo para vender? Assim como você não precisa puxar o saco desnecessariamente de um cliente soberbo que vai te maltratar e te chutar. Faça o seu trabalho, que ele já é bom bastante. Quando você tiver alguma dúvida, liga para a gente. Eu vou deixar os telefones aí e vou deixar o meu e-mail. Liga para a gente. Tira a dúvida. Ok? Que Deus te abençoe. Beijo nas meninas. Sucesso!